quando Pilatos percebe quem estava do lado dele. E os irmãos conseguem ler, nós acompanhamos a leitura com o Alfredo Carlos, mas que situação que esse homem está. A mulher sonha à noite e diz, olha, não se meta com esse homem porque tive sonhos ruins, eu sofri por causa dele. Pilatos não encontra acusação, o texto fala que sabiam que era por inveja, ele sabia que era por inveja que o haviam entregado. A motivação era inveja, verso 18. E nos versículos seguintes, vemos que ele estava sendo pressionado. Pilatos estava sendo pressionado. Dá uma olhadinha agora, alguém abre em João 19, 12. Essa passagem é importante. Não que outras não sejam, por favor, mas é para nos dar respaldo para essa pressão que Pilatos estava sofrendo. João 19, verso 12. Olha o que Pilatos ouviu do povo naquela época, dos principais sacerdotes. Quem gostaria de ler, por favor? Pressão ou não? E que pressão? Porque diz que Pilatos procurava soltá-lo. Sabia o que estava acontecendo. Mas o texto aqui no Evangelho de João diz que gritavam, se você soltar esse homem, você não é amigo de César, do imperador. Aí a situação complicou. Igreja, Pilatos estava com medo. Medo, não há outra palavra. Pilatos estava com medo. E no final da sentença, volta lá para Mateus, no verso 26, ele dá a sentença, ele manda espancar Jesus, se entregou para ser crucificado, mas qual que é o comportamento dele no verso 24? Qual que é o gesto aqui? Traz água. E lavando as mãos diante da multidão, disse, sou inocente do sangue deste homem, isso é problema vosso. Igreja, ele lava as mãos num gesto de estar cinzentando. Sabe o que Pilatos tenta fazer? Ele tenta consertar a situação com uma falsa sensação de paz. É isso. Uma falsa sensação de que, eu não tenho culpa no julgamento de Jesus. E esse lavar as mãos, igreja, não isenta ele da responsabilidade. Esse lavar as mãos não isenta Pilatos da culpa por errar nesse julgamento. Ele acha que está tudo bem, mas não é assim. Não está tudo bem. Não isenta ele de responsabilidade. E os versos 26, no verso 26, a minha versão diz que mandaram espancar Jesus e entregou para ser crucificado. Alguém tem outra tradução para espancar? Açoitar. Eu prefiro um pouco mais essa tradução. É isso que tem na Bíblia dos Irmãos? Mais alguma outra tradução? Chicotear. Aí sim, bem mais próximo ainda. Mais próximo a açoitar e chicotear do que espancar. Igreja, os romanos, eles eram cruéis nos açoites. Cruéis. Eu não sei quantos assistiram aquele filme, já há alguns anos que saiu, do Mel Gibson, sobre a crucificação, como que chama o vídeo? Paixão de Cristo. E lá tem cenas fortes, né? Fortes. O chicote era feito de couro e nas pontas haviam pedaços de ossos. Os judeus entendiam que tinha que ser 40 chicotadas, mas davam 39 porque vai ter uma preocupação de terem errado a conta, enfim. Os romanos não tinham essa preocupação de contar. Isso é uma preocupação do judeu. E não vamos esquecer que quem açoitou Jesus foram os romanos. Quando se chicoteava, não era uma batida. Muitas vezes esses fragmentos de ossos se prendiam na pele. E se puxava aquilo com força. Onde causavam os cortes. Profundos cortes. Alguns dizem que não eram só pedaços de ossos, mas chumbo também eram colocados nas pontas. Chumbo. Tanto que os historiadores dizem que muitos não sobreviviam até a cruz, morriam lá nas chicotadas, de tanto sangramento. No próprio momento de chicoteamento, dos açoites, muitos já morriam lá mesmo, de
tanto sofrimento que acontecia com aquele ato. Vamos cantar o hino 87 do cantor cristão. Hino 87, a leitura. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve o rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Obrigado. Essa passagem é forte, não? Todas são marcantes, mas essa acho que nos constrange. Essa em casa, nesse estudo que eu fiz, e coletando as informações, esse foi o trecho que mais me parou, assim. E faz a gente respirar um pouco mais fundo, faz a gente repensar algumas coisas. Aqui diz que no verso 27, os soldados do governador, está assim na sua Bíblia, né? Soldados do comandante. Aproximadamente, igreja, 200 homens acompanhavam esse ato. Aproximadamente 200 homens. Quando aparece a palavra pretório no verso 27, pretório, esse lugar é a residência, você deve ter na sua Bíblia lá embaixo no rodapé, residência oficial do governador romano em Jerusalém. É isso, né? Residência oficial do governador romano em Jerusalém. E dos versos 28 a 31, esse trecho a gente pode pegar todos esses 4 versículos que o Diego leu, é um momento de zombaria, de escárnio. Eu não sei se é outra palavra, de humilhação. Eu creio que zombaria é muito oportuno. Aparece aqui, na minha versão aparece, verso 28, colocaram um manto vermelho muito brilhante. Era uma espécie de um sobretudo de um oficial romano. Pessoas importantes usavam aquele manto. Mas colocam sobre Jesus não para valorizá-lo. É uma zombaria. É uma zombaria. Alguém tira o seu manto ou pega de algum lugar e coloca-se em Jesus para que ele fosse zombado. Fizeram também uma coroa de espinhos. Aliás, essa coroa, dizem que os estudiosos que era de uma planta muito comum na Palestina. Abrolhos, alguma coisa assim é o nome da planta. E muito comum. Tanto a manta como a coroa faziam parte de uma vestimenta de zombaria. Era isso. Tanto a coroa como esse sobretudo era um momento de zombaria. Eu creio que nós temos uma lição aqui nesta manhã, olhando para esses versículos, onde Cristo é exposto vergonhosamente, onde ele é humilhado, onde ele é zombado. Igreja, muitas vezes as pessoas zombam de nós cristãos, e talvez vários aqui tenham experimentado isso, zombaria, por causa da nossa fé, por causa da nossa crença. Mas estes mesmos que zombam, eles não entendem que nós encontramos forças, encontramos coragem para continuar no fato de que o próprio Senhor Jesus sofreu a maior zombaria, a maior humilhação, a maior exposição. Ele sofreu. Esse insulto que nós encontramos aqui, essa zombaria, essas ironias que fizeram com Jesus, elas podem até ferir os nossos sentimentos. Imagine hoje quando você é ridicularizado na escola, na faculdade, quando zombam que você tem uma fé bem posicionada e você não abre mão de alguns valores. Eu acredito que talvez muitos possam ser ridicularizados, as pessoas dão risada. Sabe que isso pode ferir esse riso, esse escárnio, pode ferir o nosso sentimento. Mas igreja, jovem, adolescente, essa zombaria nunca vai ferir a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Esse escárnio, essa ironia não vai interferir na nossa fé em Cristo Jesus. Podemos ficar feridos sim, nos nossos sentimentos, mas não há interferência na fé que temos no Filho de Deus.
Mateus, nós estamos pertinho, né? Abra lá um pouco para trás, Mateus 5, 11 e 12. Mateus 5, versos 11 e 12. O que diz a palavra de Deus aqui? Quem quer ler, por favor? Onde está mesmo sentado? Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem, mentirem, dizerem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande. O Rodrigo vai cantar um solo agora, do Inário para o Culto Cristão, 132, mas nós combinamos o seguinte. Rodrigo vai cantar as estrofes e nós vamos cantar o coro juntamente com ele. Então abra, mas a nossa terceira e penúltima passagem é maior. Mateus 27, dos versos 32 a 56. De 32 a 56. Quem gostaria de ler? Algum voluntário para vir aqui à frente para ler essa passagem? Pastor Cid, para que todos se coloquem de pé para a leitura. E quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não se pode salvar. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livrou agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus.
E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Obrigado, podem se assentar. Note na leitura que nós acompanhamos com o pastor Cid, no verso 34. Há um preparado aqui, né? Vinho misturado com fel para beber. O fel ele já é compreendido como uma espécie de narcótico, um analgésico. Aqui diz vinho misturado com fel. Uma tradição, aliás, diz que mulheres de Jerusalém, elas tinham por hábito oferecer essa espécie de analgésico para diminuir a dor dos presos a serem crucificados. Aliás, historiadores dizem que os que bebiam, depende o físico da pessoa e a quantidade que era tomado, era bebido, a pessoa já podia adormecer. A gente chamaria isso de uma anestesia onde você dorme e fica inconsciente e você é submetido a dores, mas há uma forma de anestesia geral, um analgésico, onde as dores são diminuídas ou não percebidas. Jesus recusou a tomar esse preparado. Ele se recusou. Por quê? Porque ele queria permanecer consciente até a sua morte. Então, se outros se valiam disso como um recurso para sentirem menos dor, Jesus se recusa a tomar esse preparado. O verso 35 fala da prática da crucificação, depois de crucificarem. Crucificar. Temos isso tão bem colocado em nossa mente. Igreja, esse era o meio romano de execução. A vítima era pregada numa cruz, nós sabemos essa história, né? Com pregos pesados, de ferro batido. Eles eram fixados na maneira depois de atravessarem o couro, os punhos e os pés. E aí existem algumas diferentes opiniões, atravessar o calcanhar ou a parte de cima do pé, mas tinha que atravessar o corpo da pessoa para que encontrasse a madeira, de forma que ficavam bem presos ali. O corpo juntamente com a madeira através desses pregos pesados de ferro batido. E se a vítima ficasse viva por muito tempo, havia uma segunda possibilidade. Qual que era? Eles quebravam as pernas. Então, de uma forma bem rude, as pernas eram quebradas para que a pessoa de fato morresse. E a intenção de todo esse sofrimento era que morresse em sofrimento. Não era interessante que se morresse rápido, mas aos poucos. Somente os escravos, somente os criminosos e também somente os não romanos eram mortos dessa forma. Igreja, mais do que a dor, era a agonia do crucificado sendo exposta publicamente. Isso não era feito num calabouço, em algum lugar escondido. Era num lugar alto, no Gólgota, num lugar exposto para a multidão ver aquele escárnio, aquela vergonha. Era uma forma de dizer, olha, não façam como esse homem. Não se comportem como esse criminoso, como esse bandido. Não ajam como esse maldito agiu. Essa era a finalidade. Crucificação pública era para mostrar para os outros, não se comporte como esse revolucionário, como esse homem que fez tumultos, como esse homem, não faça, porque o final é esse, é vergonha, é opróbrio, é humilhação. E depois da crucificação, era direito do grupo de execução ficar com os objetos. Cadê o versículo que nós lemos? Está no verso 35, né? Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica tiraram sortes, porque aqueles que executavam, eles tinham direito de ficar com os bens daquele que foi executado. Então eles sortearam isso para ver quem que ficaria com as poucas coisas, né?
sandália, o turbante, a túnica, poucas coisas que Jesus tinha. Verso 45, coloque os seus olhos lá, por favor. Houve trevas sobre a terra desde a hora sexta até a hora nona. Igreja, nós não temos muitas informações sobre essa questão das trevas, mas sabemos que veio da parte de Deus, porque é Ele que controla a natureza. O dia ficou noite. A natureza estava testemunhando a gravidade da morte de Jesus. Os amigos e inimigos de Jesus deveriam ter ficado apreensivos. Como aquilo se deu, como aconteceu. E eu tenho comigo, igreja, que naquela hora que as trevas vêm, há um silêncio. Ou alguns murmurando. Mas provavelmente o coração de muitos foi tomado de medo, de apreensão. E agora, igreja, algo que nos chama a atenção. Mais do que essa escuridão da natureza física, havia escuridão espiritual em muitos corações. E essa é terrível. Escuridão espiritual em muitos corações. Porque aquela escuridão, aquelas trevas se passaram. Mas como é triste saber de gente que vive em trevas espirituais, na escuridão. Veja o verso 46. Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma expressão de profunda angústia, por causa do quê? Por carregar os pecados da humanidade. Meus pecados, seus pecados. É o que causava a separação do Pai. Por isso era o que Jesus mais temia quando orou lá no jardim de Getsêmani. Qual que foi a oração dele? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice, essa dor dos pecados da humanidade sobre ele, como nós lemos em Isaías, tomou sobre si as nossas dores. Esse é o momento de profunda angústia que o nosso Senhor sofre. A agonia física era terrível, sim. As chicoteadas que ele levou, mas pior era esse período de separação espiritual de Deus, porque ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, homem, Jesus, Deus, ali aquele momento tão singular acontecendo, e igreja, Jesus sofreu tanto para que eu e você nunca tivéssemos que experimentar a separação eterna de Deus. Daí essa angústia dele. O verso 49, fala que alguns ele estava chamando por quem? Por Elias. Provavelmente é que essa expressão Eli, Eli, alguns naquele barulho, naquele tumulto, não é Eli, não está chamando pelo pai, é Elias. E isso é interessante. Sabe por quê? Havia naquela época uma crença comum que Elias, ele viria em tempos de necessidade crítica para proteger os inocentes e ajudar os justos. Então, muitos tinham costume de evocar Elias. E pelo fato de Elias ter sido arrebatado, conhecemos a história, as pessoas achavam que ele voltaria para livrar os aflitos. Aliás, um dado bem interessante. Na refeição da Páscoa, daquela época, sabe o que os judeus faziam? Eles deixavam um lugar na mesa, sem ninguém sentar. Para quem que era? Para Elias. Vai que ele volta. Ele senta com a gente aqui na mesa. Isso era forte na cultura judaica. Era forte. Por isso que alguns entendem que Jesus está chamando por Elias, para que Elias viesse socorrer, livrar ele daqueles pregos, daquela dor, daquela agonia. O verso 51 fala sobre o véu do santuário. Tem um cântico, que nós cantamos. O véu que foi rasgado. Esse véu era uma cortina interna que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou também conhecido como Santíssimo Lugar. Nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava quantas vezes por ano? Uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados da nação. Essa cortina se rasgou, simbolizando que a barreira que havia entre Deus e a humanidade, ela foi o quê? Foi desfeita.
Agora todos podem se aproximar de Deus por meio de Cristo. Igreja, a cortina foi rasgada uma única vez, basta. Aliás, dos versos 51 a 53, nós temos 4 acontecimentos milagrosos. 4. Vamos enumerá-los? Primeiros, qual que é? Houveram o que? As trevas. Nós já falamos sobre isso. Houve trevas. O dia se tornou noite, escureceu. Segundo, o véu se rasgou. Acabamos de falar sobre isso. Um milagre. O véu que separava 2 ambientes, ele se rasga de cima a baixo. E eu fico imaginando nessa cena. Você consegue visualizar isso, internalizar no seu coração, na sua mente? Não é algo que mexe conosco? Não estava ninguém cortando. Ele se rompe. Ele se rompe. Pelo poder de Deus, o véu se rasga. Qual que é o terceiro milagre? Um terremoto aconteceu. A terra tremeu. E o quarto milagre está aqui nos versos 52 e 53. Impressionante esse, né, também. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Que cena! Pegando esses 4 acontecimentos milagrosos, trevas, o véu que se rasga, um terremoto que acontece e os sepulcros que se abrem e mortos são ressuscitados. Sabe qual é a mensagem que há aí? Todos sabiam que algo muito importante tinha acontecido. Não há mais dúvida. Todos sabiam que algo muito importante tinha acontecido. Vamos ver um vídeo? Lidiane, pode pôr esse vídeo agora? Apaga a luz aqui da frente, ou enfim, para deixar o máximo sem claridade. Esse vídeo foi passado algum tempo atrás, acho que 1 ano atrás aqui na igreja. Muito especial. É uma forma de mostrar através da música. Uma música, canta-se em inglês, tem a legenda, está bem grande, dá para entender bem. Mas eu pediria que você fosse agora edificado com essa música. Peça para o Senhor falar no seu coração. I know that there are people watching this video and in this room who are not trusting Jesus Christ and therefore can only expect condemnation. And so I'm just going to plead with you. Lay down that rebellion. Lay it down. And simply embrace the gospel that Jesus Christ, the Son of God, the righteous one, died for your sins. He was raised on the 3rd day, triumphant over all his enemies. He reigns until he puts all of his enemies under his feet.
forgiveness of sins and a right standing with God comes freely through Him alone, by faith alone. Holy God, in love became perfect man to bear my blame. On the cross, He took my sin. By His death, I live again. Holy God, in love became perfect man to bear my blame. On the cross, He took my sin. By His death, I live again. I live again. Alguém pode ler aqui a última passagem, Mateus 27, dos versos 57 a 61. Mateus 27, dos versos 57 a 61. Mateus 27, dos versos 57 a 61. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Algumas últimas considerações sobre o final que está acontecendo aqui. Ainda não o final, mas oportunamente nesta data. José era discípulo de Jesus. Aqui diz que havia um homem rico chamado José no verso 57. E enfatiza que ele era discípulo, ele veio da Arimateia. Igreja, esse José era um líder religioso, era um membro honrado do Sinédrio, um homem com certa importância. E sabe que naquela época um parente próximo até podia pedir o corpo, não haveria problema. Mas partindo isso de José, era um ato de coragem, de muita coragem. Aliás, porque ele poderia ser visto pelo Sinédrio, por aquele membro de conselheiros, de uma forma não muito boa. Aliás, nada boa. Há algo interessante aqui, que nos chama a atenção. Os discípulos de Jesus tinham feito o quê? Tinham fugido. Mas esse líder judeu que seguia Jesus em segredo, apresentou-se e fez o que é correto. O sepulcro era novo. Aliás, lá em João 19:41 fala que esse sepulcro, e isso, eu acho que isso é muito especial, o sepulcro ficava perto de um jardim. Por isso que eu tenho comigo
Deus gosta muito de jardim. A história começa num jardim. Cristo ora num jardim. Aliás, a cabeça da serpente é pisada em um jardim. E o corpo é levado para um túmulo que estava perto do jardim. João fala sobre isso. Aliás, igreja, nesse final desses acontecimentos, parece que só José sobrou. Muita gente triste, muita gente com medo, mas um homem, membro do Sinédrio, se apresenta para dar um sepultamento digno a Jesus. Porque, aliás, o corpo podia ficar lá. Aliás, dizem que era uma prática pegar esse corpo e jogar em alguma vila de marginalizados. A rua mesmo, sabe? Os criminosos. Ninguém tinha preocupação em enterrar alguém que fez tanto mal para a sociedade. Então, alguém podia retirar o corpo e jogar à beira de um caminho, alguma vala. Mas este homem se apresenta para oferecer um lugar digno. Então, igreja, com certeza, as palavras de Jesus durante a sua caminhada não foram à toa para José. Elas entraram no coração desse José de Arimateia e José encontrou um lugar para Jesus. Jesus não ficou muito tempo, mas uma atitude suficiente de alguém que foi marcado por Cristo. Aqui sim, há uma atitude suficiente de alguém que foi marcado pelo próprio Cristo. Igreja, nesta manhã, Cristo não precisa mais de um túmulo, mas a pergunta é, ele tem espaço no seu coração, no nosso coração? Não há mais véu para ser rasgado. Não há mais necessidade de alguém interceder perante o sumo sacerdote, mas há o acesso livre ao Deus Pai, em Cristo Jesus. Eu e você temos livre acesso a Deus por Cristo. Eu queria terminar essa reflexão com umas palavras de Paul Washer. Eu relatei aqui no meu esboço. Você não é salvo por causa de uma cruz de madeira. Eu e você não somos salvos por causa daqueles que chicotearam na costa dele. Eu e você não somos salvos por causa de uma coroa de espinhos, ou até mesmo por causa dos cravos nas mãos e nos pés. Paul Washer enfatiza, você é salvo porque ele morreu desamparado pelo próprio Pai e condenado. Ele é o Filho de Deus que tornou-se maldito. Toda a ira de Deus estava sobre ele. E o sofrimento que era para ser nosso, Cristo recebeu por amor a mim e a você. Vamos orar? Nai, você pode nos conduzir a Deus em oração? Louvando a Deus por Cristo Jesus. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos ao Deus grande, eterno, invisível, mas real, que manifesta o seu amor a nós pelo sacrifício de Cristo na cruz. Senhor, muito obrigada, porque nós podemos abrir os nossos olhos hoje e saber que o Senhor nos ama, que o Senhor é um Deus que se entregou por nós. E nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos ajude a contemplar a Tua dor na cruz do Calvário. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a contemplar o sofrimento, aquela agonia que o Senhor passou. Porque eram as nossas dívidas, eram as nossas culpas, as nossas maldições. E se hoje podemos viver em paz e ter livre acesso a Ti, é por causa desse sacrifício. E nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a termos uma vida reta e íntegra diante do Senhor, para que o Senhor possa se alegrar das nossas escolhas, das nossas atitudes, e que a gente possa viver para Te honrar, Senhor, porque não há prazer maior do que estar em Tua presença e no centro da Tua vontade. Muito obrigada, porque nós não merecíamos qualquer favor, mas o Senhor escolheu nos amar e nos resgatar. E nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque temos a salvação em Ti, e que hoje podemos nos ser reconciliados contigo através do Teu sangue derramado naquela cruz. Muito obrigada, Pai, por essa restauração nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a falar deste amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor coloque os nossos corações fitos no Senhor para Te servir, para nos quebrantarmos sempre diante da Tua presença, ouvindo a Tua voz.
Muito obrigada por este dia e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.